Olá, hoje vamos falar sobre lugares geométricos e começo por introduzir esta tarefa numa tecnologia fantástica, a calculadora TI Nspire, emulador, versão do professor. O primeiro exercício diz: o Dinis sabe que as peças em ouro estão a 3 cm do ponto O, marcado no mapa a vermelho. Diz também que as peças em prata estão a mais de 3 cm do ponto O e as pérolas estão a menos de 3 cm do ponto O. Faz as medições necessárias e marca no mapa 5 pontos a vermelho onde possam estar escondidas. Aqui falta só acrescentar as peças em ouro. Na linha B, 5 pontos a verde onde possam estar escondidas as peças em prata. E na linha C, 5 pontos a azul onde possam estar escondidas aqui as pérolas. Muito bem. Já que nos pedem medições, começo por fixar aqui um referencial cartesiano, algo que nos vai facilitar a parte das medições. E venho aqui às ferramentas, vou aqui ao gráfico. Ok, quero também ter aqui no plano, quero ter aqui uma grelha. Então posso vir aqui a ver e aqui onde diz grelha, posso escolher a opção grelha com linhas. Isto vai-nos facilitar as medições. Então, na origem do referencial, vamos ter o ponto O, o centro do mapa. E agora, na linha A, dizem que as peças de ouro estão exatamente a 3 cm do centro. Então, vou marcar alguns destes pontos. Posso vir aqui à geometria, ao ponto, e intuitivamente vemos que, por exemplo, 1, 2, 3 tem aqui este ponto, o ponto de coordenadas 3, 0, o ponto de coordenadas 0, 3 naturalmente também vai estar a 3 centímetros do ponto O. Também tenho este ponto aqui, que estão os pontos que estão nos eixos, e por último tenho este ponto aqui. Já agora aproveito para pintar a vermelho, como nos estavam a pedir. Portanto, é só clicar aqui num dos pontos. Reparem que a beleza desta calculadora em nós clicarmos em cima dos pontos e selecionar tudo automaticamente é qualquer coisa incrível. E agora vemos só aqui à tinta e pomos aqui vermelho. E temos 4 pontos. Mas é assim, será que estas são as únicas possibilidades? É porque no enunciado pedem-nos 5 pontos. Portanto, tem de haver pelo menos mais um ponto. E aqui vocês facilmente viam que todos os pontos do mapa que estão na circunferência têm esta característica comum. Qual? Todos estes pontos têm a característica de estarem a 3 cm da origem. Então vamos agora representar o conjunto de pontos do mapa que está a 3 cm da origem. Vimos aqui a geometria e vimos aqui a formas circunferência. Agora escolho aqui o centro e basta clicar aqui num dos pontos que marcamos e já temos aqui então o conjunto dos pontos aqui marcamos agora a preto, de todos os pontos que estão a 3 cm. Muito bem. Já agora aproveitar para marcar mais um ponto vermelho aqui na circunferência. Posso marcar, por exemplo, aqui um ponto do primeiro quadrante, por exemplo, este aqui. Para a linha B, se querem pontos que estão a mais de 3 cm aqui da origem, será que marque dentro do círculo ou fora do círculo? E vocês também veem facilmente que vamos marcar os pontos fora do círculo. Então, por exemplo, a mais 3 cm, novamente posso vir aqui ao eixo do X, o eixo das abscissas, e marcar o ponto de coordenadas 5, 0, por exemplo. Posso vir também aqui, marcar aqui, também estaria aqui, no ponto de coordenadas 0, 4.
outro aqui no terceiro quadrante e pedem-nos 5. Então, ser mais um aqui, neste quarto quadrante. Pintando agora os pontos a verde. Só clicar aqui em todos estes pontos e facilmente alteramos a cor. Observem também que todos estes pontos que acabamos de marcar a verde têm uma característica em comum, que é de estarem a mais de 3 cm do ponto O. Por último, a linha C, marcar 5 pontos a azul, que são as pérolas que estão a menos de 3 cm do ponto O. Portanto, a distância do ponto O até qualquer pérola que vamos marcar tem que estar a menos de 3 cm. E aqui, alegremente, também marcamos estes pontos. Por exemplo, ponto de coordenadas 0, 1. Este ponto aqui, o menos 1, 1. Este é outro ponto. E aqui também, por exemplo, o 2, menos 1. E a origem do referencial, também aqui o ponto O. Novamente vou marcar a azul todos estes pontos que têm uma propriedade em comum. E qual é essa propriedade em comum? Estes pontos são pontos que estão a menos de 3 cm da origem. E então são pontos que vão estar no círculo. Aqui é azul. Ok, muito bem. Agora, estes pontos estão no círculo. Também seria interessante pintar aqui o círculo. Vou pintar o círculo, por exemplo, com este azul. E foi isto que vimos nesta primeira tarefa. Portanto, nós começámos por ver que todas as linhas pedem-nos algo que tem uma característica em comum. Na primeira linha eram os pontos que estavam exatamente a 3 cm da origem, ponto O. Depois, a verde, os pontos que estavam a mais de 3 cm do ponto O, e escolhemos o F, o G, o H. E, por último, a azul, marcamos pontos no interior do círculo que tinham uma propriedade em comum, estavam a menos de 3 cm aqui da origem do referencial. Vamos de seguida ver uma outra tarefa para conhecer outros lugares geométricos. Então, agora que vimos na calculadora TI Nspire 2 lugares geométricos, o círculo e a circunferência, vamos escrever esta definição que diz: chamamos lugar geométrico a um conjunto de pontos que gozam de uma propriedade comum. Portanto, estes pontos, como vimos, os pontos que estão em cima da circunferência, os pontos que estão dentro do círculo relativamente à última tarefa, são pontos que gozam de uma propriedade, têm uma característica em comum. Todos esses pontos têm então essa característica. Já de seguida vamos conhecer outros lugares geométricos além do círculo e da circunferência. Para isso começo por ler aqui a tarefa que diz: no mapa apresentado são referidas algumas capitais de distrito, assinala no mapa 1.1 o lugar geométrico dos pontos cuja distância a Viseu seja menor ou igual entre Viseu e a Guarda. E deixo-vos alguns minutos para pensarem sobre este. Então, na 1.1, já pensaram qual é que vai ser o lugar geométrico? Aposto que sim. Aqui o lugar geométrico são todas as localidades que cabem dentro de um círculo com centro em Viseu e raio igual à distância até à Guarda. Vamos então explorar aqui no GeoGebra como é que podemos ir colocar aqui este círculo. Então temos aqui este vai ser o círculo, e se escolhermos a primeira opção diz-nos círculo, dados, centro e um dos seus pontos. Quer dizer que para o GeoGebra desenhar o círculo tem que conhecer o centro, e o centro
podemos facilmente marcar, vindo aqui ao ícone onde vi agora, e marcar o centro, que neste caso vai ser Viseu. Muito bem, uma vez marcado o centro, temos agora que escolher o nosso círculo. E portanto, vou aqui a esta opção, clico aqui no centro e aumento aqui a circunferência. Obtive aqui, desenhei aqui, tenho só desenhada a circunferência, mas dizem-nos que é menor ou igual à distância entre Viseu. E neste momento, como está marcado, isto são todos os pontos do mapa que estão exatamente à distância entre Viseu e Guarda. Nós queremos também uma distância menor, portanto vamos ter que, no GeoGebra, pintar aqui o interior do círculo. Para isso, configurações, cor, e a partir daqui, ainda não é aqui nesta opção, então, explorando aqui isto, nós vimos aqui ao círculo e... ok. Clicamos aqui então no centro do círculo, cor, e aqui na transparência pomos para 100. E cá está. Todos os pontos do plano cuja distância a Viseu, pontos do mapa cuja distância a Viseu é menor ou igual à distância entre Viseu e Guarda. Muito bem. 1.2. O lugar geométrico dos pontos equidistantes a Beja e Faro. Então, primeiro é importante interpretarmos bem o que quer dizer aqui pontos equidistantes. Isto dos pontos equidistantes quer dizer que são os pontos do mapa que estão à mesma distância de Beja e Faro. Nós intuitivamente íamos aqui ao ícone do ponto e marcávamos em Beja e outro ponto em Faro. Portanto, deixem-me só aqui descer a imagem, aqui Faro, cá está Faro. E então, se queremos pontos que estejam à mesma distância entre Beja e Faro, faz sentido marcar aqui um segmento de reta e pensar no ponto médio. Pensar então no ponto médio. Temos logo aqui no primeiro ícone ponto médio ao centro. E ele diz para marcar o ponto médio ao centro, selecione 2 pontos, ou um segmento, ou um círculo, ou uma cónica. Nós, neste caso, é o segmento EF. Clique no segmento reta EF e já está o ponto médio, o ponto G. Agora, será que o ponto G é o único ponto que se encontra à mesma distância de E e F? E, na verdade, não vai ser o único ponto. Portanto, se vocês se recordam daquilo que também já trabalharam na educação visual, ao longo de outras aulas, veem que, por exemplo, havia um lugar geométrico chamado mediatriz, que é o conjunto de todos os pontos do plano equidistantes dos extremos do segmento. E nós podemos facilmente encontrar aqui a mediatriz. Para construirmos a mediatriz, temos que selecionar 2 pontos ou um segmento. Vou optar aqui por clicar no ponto E e no ponto F e estão a ver. Todos estes pontos já vão estar à mesma distância de E e F, portanto são equidistantes das extremidades. O lugar geométrico dos pontos é equidistantes das semi-retas que formam o ângulo Évora, Setúbal e Santarém. Aqui é importante, como é um ângulo, temos que ver a ordem. Évora, Setúbal e Santarém. Quer dizer que, ao ir construir este lugar geométrico, eu vou pensar em marcar os pontos por esta sequência que aqui está. Marco primeiro um ponto em Évora, depois marco um ponto em Setúbal e finalmente em Santarém. Para isso, marco aqui no mapa o ponto H, o ponto I em Setúbal e o ponto J em Santarém. É um ângulo, então preciso dos lados. Os lados vão ser semi-retas, com origem no ponto I. Muito bem. Vimos aqui, então, à semi-reta. Temos aqui a origem e prolongo aqui por H. Tenho então este prolongamento. E depois também tenho o outro lado de origem I e a passar pelo ponto J.
Agora vejam lá se recordam. Nós queremos encontrar aqui uma semirreta que vai ser portanto, um lugar de pontos que está à mesma distância deste lado e deste lado. Da semirreta IJ e da semirreta IH. Então, recordam-se como é que se chamava esse lugar geométrico? Era a bissetriz. Então, basta escolhermos aqui, seleciono 3 pontos ou 2 linhas. Vou optar aqui por... há pouco foi com os 2 pontos, agora clico nesta linha e neste segmento e neste segmento. E ele já me está aqui a desenhar... já está a desenhar aqui esta semirreta. Isto foi interessante ter acontecido, porque este supostamente não faz parte. Deixem-me fazer aqui o delete. Ok. Então há pouco falava de uma ordem. Em vez de fazermos H e J, vamos novamente ir aqui à parte da bissetriz e H. E estão a ver, ele aqui já constrói a bissetriz. Portanto, começam aqui no J, o ponto está mais em cima, depois vão à origem, ao ponto de origem, o I, e depois finalmente aqui ao H. E fantástico, estava feito. Recapitulando aquilo que vimos. A linha 1.1. Temos aqui um ponto C e construímos o círculo. A linha 1.2. Temos aqui 2 pontos, o E e o F, e construímos a mediatriz. Por último, a linha 1.3, temos 3 pontos e construímos a bissetriz. A síntese da aula de hoje dos lugares geométricos: com ponto temos a circunferência, com ponto temos ainda o círculo, 2 pontos temos a mediatriz, representada aqui a azul, e lembrem-se que é o conjunto de pontos que está à mesma distância das extremidades. Portanto, usando aqui um calão, é a reta que corta o segmento preto ao meio e é perpendicular ao mesmo. Temos também com 3 pontos, e agora vou representar aqui. Vamos ter com estes 3 pontos a azul, vamos ter a bissetriz, muito bem, que são o conjunto dos pontos que estão à mesma distância dos lados do ângulo. Por hoje é tudo, espero que tenham entendido e até um próximo vídeo.